Olá, amado. Olá, amada. Boa noite. Tudo bem? Que a graça de Deus, a graça dos bons espíritos, a graça do universo inteiro esteja para comigo, com você, com sua família e com todos nós. Como de costume, vou pedir a gentileza para você pausar o vídeo e buscar a sua água, deixar aí perto do vídeo. E eu também já estou aqui com o meu evangelho e, como de costume, não tem nada marcado aqui. A mensagem que cair para esse dia 11 de janeiro de 2024 é aquilo que nós estamos precisando no momento. E eu sempre falo que fazer o evangelho no lar é uma bênção, porque você vai atrair coisas boas para você, para sua família e para todos nós, né? Um mundo melhor, uma família melhor, tudo isso conspira para que nossa vida seja melhor, né? Como de costume, eu vou pedir a gentileza para você fechar seus olhos, para você inspirar pelo nariz, soltar pela boca, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Sentir o momento, sentir você, sentir as suas energias, sentir o que está te afligindo. Muitas vezes nós estamos preocupados com uma situação de fora e a gente esquece de nós. Esquecemos do nosso coração, das nossas emoções. Então é preciso que nós também olhamos pra gente. Não é só olhar o do outro, olhar os problemas dos outros. Também é olhar assim. Lembra disso, amado. Como de costume, hoje eu vou rezar só um Pai Nosso, que é a oração universal. E depois disso, eu vou abrir o Evangelho, tudo bem? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e que Ele nos mostre sempre coisas boas e abençoadas, né? Jesus, 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 bons espíritos, espíritos de amor, de luz, preparados com amor e com carinho para nos auxiliar nessa jornada encarnatória. Qual que é a mensagem de hoje? Qual é a mensagem de hoje? Qual a mensagem de hoje? Opa! Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bens amados, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não pensais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio maravilhoso. Aqueles, pois, que estiverem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada.
A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-lo. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa que falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que muitas vezes, que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são os de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo, o Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Muito obrigada, bons espíritos. Muito obrigada. Eu sempre peço, se vocês olharem os vídeos, que os bons espíritos nos abençoem. E como que a gente reconhece um bom espírito? Um bom espírito, gente, nunca vai falar uma maldade, nunca vai influenciar uma coisa para você fazer uma maldade para o próximo. Possa ser que é o que existe muito por aí, pessoas e espíritos tenham máscaras que tentem te enganar, que tentem ser seus amigos para conhecer tudo sobre você e depois eles puxarem a sua corda. Isso é o que um espírito enganoso faz. Ele vai explicando, vai te acompanhando, vai te moldando, fazendo, te ajudando, para quando você entregar e confiar plenamente nele, ele vai lá e puxa seu tapete. E isso, gente, isso tanto serve para encarnado, como principalmente em desencarnado. Nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar e ir testando, e ir conhecendo, e ir se aprofundando. O Espiritismo é muito amplo. Todas as categorias de religiões que lidam com os espíritos é muito amplo. Então nós precisamos cada vez mais se entregar, conhecer, se conhecer. Porque às vezes acontece uma coisa bem engraçada. Às vezes você está com muita vontade de, por exemplo, tomar uma cerveja.
a uma cerveja, uma coisa simples. E você sabe que você não pode. Só que tem um sentimento que fica assim, vai lá, vai tomar uma cerveja, vai. E aí você acaba tomando. Depois que você tomou, você volta em si e fala assim, nossa, mas eu não queria tomar uma cerveja. Isso foi uma influência de um espírito negativo, de um espírito do baixo astral, que ele só quer te prejudicar. Bons espíritos, de verdade, bons espíritos, eles sempre vão falar assim, ó, faz isso, você precisa fazer isso, você precisa se dedicar, você precisa rezar, você precisa fazer evangelho, você precisa fazer uma caminhada. Um bom espírito, ele sempre vai te influenciar pro positivo. Um bom espírito, ele sempre vai querer que a sua conduta seja boa, seja íntegra, seja verdadeira. E ele nunca vai te iluminar pro caminho mal. A gente precisa, principalmente, saber qual que é o caminho certo. E precisamos também pedir orientação para Deus. Porque Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Jesus Cristo é maior que todos nós. Todos os espíritos, todos aqueles são subordinados a Deus, a Jesus Cristo. E no mundo espiritual existem muitas guerras, existem muitos desentendimentos e muitas negociações, né? Como assim negociações? Negociações para fazer o filho ir pro lado bom. O filho, que eu digo, é os espíritos. Os espíritos são como se fossem pais pra gente. E eles sempre estão nos guiando para o caminho certo. Eu agradeço profundamente que você ficou até aqui. Agradeço também que você tenha muita felicidade nesse dia. Como de costume, eu vou pedir para Deus abençoar essa água. Para Deus e os bons espíritos, os espíritos que têm consciência divina, os espíritos que têm coisas certas, que têm luz. Sempre peça, me mostre. Sempre fala onde eu estou errando, que automaticamente a espiritualidade vai te mostrar. Porque ela me mostrou. E se aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu preciso ver para quê. Eu preciso ver, eu preciso testar, eu preciso constantemente saber se esse é o caminho certo. E eu sempre falo, meu Deus, me mostra. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe na Umbanda, eu tenho os meus espíritos, que eu acredito muito. Eu tenho, assim, muita fé nos espíritos, muita. E toda vez que eu vou dar um passo, eu pergunto, meu Deus, onde eu estou errando? Meu Deus, eu estou no caminho certo? É isso que vocês desejam? E automaticamente aparece num sonho, aparece numa mensagem de um amigo, aparece num número, porque eu sou numeróloga e eu aprendi a decifrar os números. Então, assim, constantemente o universo manda sinais, Deus manda sinais. E a gente precisa aprender sempre cada vez mais, ter empatia pelo próximo, amar, porque às vezes o problema do próximo é um problema nosso, só que nós não sabemos. E às vezes uma palavra que você ajuda pode te ajudar futuramente. Então, sempre lembra, antes de confiar em um espírito, antes de confiar em um encarnado, confie em si mesmo, se ame a si mesmo, se respeite a si mesmo e entenda que existe o bem e existe o mal. E você precisa sempre caminhar no bom caminho. Que Deus nos abençoe. Como de costume, eu vou tomar 3 golinhos. E que Deus nos abençoe, que essa água purifique o meu corpo, purifique o seu corpo
e alimente também a nossa alma e o nosso espírito, tá bom? Fique com Deus, amado, e uma ótima noite.